No ar, a voz da cidadania. Eu sou o professor Franklin, promotor de justiça, mestre em ciências jurídico-políticas e doutor em Estado de Direito e Governança Global, e nós estamos na parte de antijuridicidade ou ilicitude. Vamos falar um pouco aqui do excesso na legítima defesa. Bom, afastada a moderação no emprego dos meios necessários, surge o excesso, que é uma intensificação desnecessária. O excesso ele pode ser doloso, quando a gente quer se exceder, e pode ser também, neste caso, o agente responde por crime doloso. E ele pode ser também culposo quando a gente se excede por imprudência. Mas essa moderação no emprego dos meios necessários, ela é necessária para caracterizar a legítima defesa. Se surge aí um excesso, essa intensificação desnecessária já passa a ser uma identificação que vai descaracterizar a legítima defesa. Então, o excesso ele pode ser doloso, quando a pessoa tem a consciência do fato e vontade de produzir o excesso, e pode ser culposo quando há negligência, imprudência e imperícia. Até o momento que ele usa os meios com moderação, eu não tenho o excesso. A partir do momento que ele usa de forma imoderada os meios, eu vou ter essa intensificação desnecessária e, portanto, será punido o excesso. Neste caso, a gente responde por crime culposo ou doloso. O excesso ele pode ser exculpante, plenamente justificável, não derivado nem de dolo e nem de culpa. E nesse caso, o excesso exculpante, que retira dolo e culpa do excesso, ele não é punido como excesso na legítima defesa. É a chamada legítima defesa subjetiva, em que o fato é atípico, porque ele está plenamente justificado pelas circunstâncias. O excesso intensivo e o excesso extensivo. Ocorre o excesso intensivo quando o autor, por consternação, medo, susto, excede a medida requerida para a defesa. Então, é o excesso que se refere à espécie dos meios empregados ou do grau de sua utilização. Excesso nos meios empregados pode se caracterizar de uma agressão, que ele está sendo agredido por um canivete e ele se defende com um fuzil. Nesse caso, eu tenho um excesso intensivo quando o autor, por medo, excede a medida requerida para a defesa. O excesso extensivo ocorre quando o agente, inicialmente fazendo cessar a agressão injusta que era praticada contra sua pessoa, dá continuidade ao ataque quando este não mais se fazia necessário. Então, no primeiro momento, ele agiu com legítima defesa, se defendeu com os meios com moderação, e a partir daquele momento ele se excede e dá continuidade a um ataque desnecessário que não vai ser amparado pela legítima defesa e vai ser caracterizado pelo excesso. Excesso na causa ocorre quando há inferioridade do valor do bem ou interesse defendido em confronto com o atingido pela repulsa. Evidentemente que não se justifica que pela defesa do patrimônio a pessoa vá matar uma pessoa. Então esse tipo de excesso faz com que o agente responda pelo resultado, tendo em vista a desproporção entre os bens. Na próxima aula nós vamos falar sobre antijuridicidade, parte 13, onde nós vamos falar sobre o excesso exculpante. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?